Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa Mais Saúde dessa semana, recebendo a doutora Cláudia Eckley, ela que é professora do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo. Essa é a época que que deve ter ambulatório lá na Santa Casa, né? E o que chegam mais para vocês? Pacientes em busca de que tipo de auxílio nessa parte de otorrino, nessa época do ano? Então, nessa época do ano, realmente são as crises alérgicas, né? Ou as crises de rinite ou sinusite, que começam com quadros alérgicos, ou as complicações disso. Por que eu falo de complicação? Então, no quadro anterior, a gente estava falando de como o corpo reage a uma coisa que ele considera que é inimigo dele. Então, o que é alergia? É o meu corpo não aceitar aquilo. Ó, este é inimigo, isso não me faz bem. Então, se você pensar na reação que o corpo tem, até é inteligente, assim, né? Porque eu não quero aquela coisa dentro de mim. Então, eu começo a espirrar, o nariz escorre, aí o nariz entope. Ou seja, eu não quero saber disso dentro de mim de jeito nenhum. Mas qual é a encrenca disso? Eu começo a produzir mais daquele muco nasal e o nariz entope. Aí fica cheio de muco entupido, escuro, quentinho, vira meio de cultura para os bichos. Você estava falando de oportunista, essa é a hora que o vírus, que a bactéria vai lá e cola, fica mais fácil, né? Tá tudo perfeito lá para você ter uma infecção. Então a pessoa começa com uma crise alérgica, ou às vezes até com um resfriadinho, uma coisa mais suave, e daí uma semana, 10 dias... o catarro ficou verde, começa a ter muita dor de cabeça, fica com um mal-estarzinho, uma tosse, né? Assim, uma indisposição. Nessa hora já não é mais alérgico ou um resfriadinho, isso aí é sinal de uma complicação bacteriana, de uma infecção bacteriana. E nessa hora tem que procurar um médico? Sim. É hora de procurar um médico, né? Não fica naquela amanhã eu melhor, eu vou depois... Não, esses são sinais. Se você tem qualquer sintoma que arrasta mais do que 15 dias, que seja alérgico, né? Você sabe que se você deixar isso arrastar de uma forma muito intensa, pode acabar complicando com uma infecção. Então, mesmo a alergia não pode deixar passar, né? Eu vou aproveitar o gancho aqui, porque a alergia respiratória, ela geralmente não fica só no nariz, né? Então, não fica só no rinite e sinusite. Muitas pessoas que têm rinite e sinusite também têm asma, bronquite alérgica, né? Que é o mesmo tipo de reação, né? O epitélio respiratório, ele começa aqui na pontinha do nariz e acaba lá no finalzinho do último alvéolo do pulmão, né? Vai e pega tudo. Então, eu posso ter essa reação alérgica em qualquer segmento do trato respiratório, mas olha que interessante. Lembra que eu falei que o nariz filtra, limpa, aquece, prepara o ar para chegar no pulmão? E se eu tiver todo obstruído? Por onde que eu vou respirar? Boca. Pela boca. E quem que vai filtrar e limpar o ar? Não vai ter. Não vai ter. E aí a pessoa começa a ter dor de garganta, pode piorar asma, bronquite, ter crises muito mais sérias da parte pulmonar, simplesmente porque o ar não está sendo preparado para chegar lá dentro, né? A amígdala, que é a barreira lá na garganta, vai começar a pegar essas coisas que não foram filtradas e aí a pessoa pode começar a ter dor de garganta, amidalite, né? Então você vê que às vezes uma coisa simples como a rinite, se ela é deixada de lado, ela pode ter outras consequências que vão trazer danos maiores para a saúde. Por isso que vale a pena ir atrás. Né? E aqui tem uma pergunta, se quando eu estou assim congestionado, eu posso pingar aquelas gotinhas no nariz que vão, assim, né, aliviar, que abre tudo? Eu adorei a pergunta que você fez assim. E eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Qualquer coisa que você pingar no nariz que fizer na hora, não, tá? Eu vou explicar por quê. Porque, assim, o nariz entope porque ele está inchado. Ele incha porque ele tem um tecido cheio de vasinhos de sangue. E esses vasinhos de sangue incham, acumulam líquido lá dentro.
Essas gotas que desentopem o nariz na hora, elas têm uma substância que chama vasoconstrictor. Elas vão para dentro desses vasos e fazem os vasinhos, como você falou, né? E aí desincha e o ar passa. Ai, que alívio! Só que o nosso nariz absorve as coisas, né? Então, esse remedinho vai ser absorvido e vai circular no sangue. E aí vai chegar nos seus vasos coronarianos e nos seus vasos cerebrais, né? Adorei. Não recomendo, viu, gente? Oxigênio e sangue no coração, no cérebro é importante, né? E as pessoas não se dão conta, elas começam a usar isso. Então, além de fazer mal para o nariz, porque destampa agora e depois tampa o dobro. Quem usa isso sabe. Cada vez tem que usar mais e cada vez faz menos efeito. Porque ele tem um efeito rebote. Então ele vai viciando, cada vez você precisa de mais e você tem menos efeito. E quanto mais você usa, mais ele vai para o coração. E você sabe, Cláudia, você tocou num assunto assim que eu vou contar uma história. O Dr. Roque, né, o meu marido, ele cardiogeriatra, mas a especialidade dele é hipertensão. E hipertensão, gente, é danado, porque tem cada remédio que age numa alça, etc e tal. Bom, e não é que ele estava com um paciente que estava com uma dificuldade, ele falou assim, não sei o que acontece com esse paciente, que está difícil de estabilizar. E vai, pesquisa. Um dia, essa criatura de Deus comentou que pingava esse remédio no nariz. Gente, era isso que estava atrapalhando. Exatamente. Olha que coisa. Exatamente. Você falou assim, brilhantemente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas gotinhas. Mas aí você me pergunta, tá bom, então eu não posso usar isso, o que que eu faço? Então. Porque eu não durmo a noite inteira, eu estou completamente obstruída, eu não aguento mais de dor na garganta de respirar de boca aberta. Como que eu trato disso? Isso, como, Cláudia? Então, tem tratamento, tá, gente? Isso é muito importante. E como é que nós vamos tratar disso? Nós vamos tratar da causa disso. A causa é a rinite. Então, eu tenho que, primeiro, já tinha falado no quadro anterior, evitar as coisas que vão estimular essa alergia. Então, evitar poeira, pó, perfume, cheiro forte, todas essas coisas eu devo evitar. E aí, eu posso lançar a mão de medicamentos que diminuem essa reação alérgica, né? O alérgico é o hiper, ele reage demais para tudo. Então, eu posso usar remédios que puxam o freio dessa hiperreação, mas que não têm o mesmo efeito ruim que a gotinha que destampa na hora. Então, são duas classes de remédio. Um remédio que eu tomo por boca, né? Que são os que chamam de antialérgicos ou antihistamínicos, né? Que você toma por boca todo dia, uma vez por dia, tranquilo. E tem algumas vezes quando eu tenho muito entupimento nasal, eu posso usar um spray nasal, que não é aquele vasoconstritor, que é um outro tipo de medicamento, mas que diminui a inflamação da mucosa nasal. Tá. Você vai na causa. Você vai na causa. Mas não é assim, ó... Tem que usar, eu gostei porque as pessoas buscam, né? Tem que usar todos os dias, bonitinho, fazer um tratamento e aí vai destampando aos poucos, desinflama e quando destampa, destampa de vez. Então não é assim, tampa, destampa, tampa, destampa, fica estável porque eu estou controlando a alergia. A alergia não é doença, gente. Alergia não é doença, é uma sensibilidade genética. Eu posso controlar. Até a gente aprender um jeito de mudar os genes, a gente controla a alergia. Mas controla. Isso é importante. A gente consegue controlar com o tratamento. E a pessoa consegue passar o inverno sem ficar, tô mal, tô bem, espirro, não espirro. Então... Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Realmente é bem desagradável. E no caso da sinusite, então foi aquele muco que ficou preso e que vai... complicando, digamos assim, toda aquela situação nos seios da face? Então, nós temos uma flora, né? Nosso corpo inteiro é populado de bactérias. A gente não sabe disso, mas são milhares de bactérias que vivem conosco, que nos ajudam na digestão, na proteção da via aérea. Então, já tem lá os nossos bichinhos. Quando a gente fica com esse muco parado, às vezes eu acabo permitindo que um desses comece a crescer desordenadamente, ou que entre um outro de fora, que não é nem da minha flora normal. Eu mudo o equilíbrio das coisas e aí eu posso ter uma infecção mesmo, uma infecção bacteriana. Agora nós não estamos mais falando de alergia, porque agora eu tenho dor, agora eu tenho uma secreção que é purulenta, eu brinco que é da cor da bandeira do Brasil, verde e amarela, né, espessa.
Então, isso já é um outro nível de infecção que tem que ser medicado com antibiótico. Gente, é muito sério, porque a gente pode estar prejudicando uma população. Se você toma um antibiótico, não toma até o fim, ficam aquelas resistentes ali, que depois essa resistente você está passando para uma pessoa e já está num outro nível, né? Então, temos que aprender quando tomamos um antibiótico de ter começo, meio e fim. Mas isso a gente fala amanhã com a doutora Cláudia, aqui no Mais Saúde.